Você acompanha agora a leitura da Bíblia com Padre Paulo Francini. Mateus capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar, e grandes multidões ajuntaram-se ao redor dele. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 70 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximaram-se os discípulos e disseram a Jesus: Por que lhes falas em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Com efeito, a quem tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque quando olham, não veem, e quando ouvem, não escutam nem entendem. Deste modo cumpre-se neles a profecia de Isaías: Com os ouvidos ouvireis e não entendereis, olhando, olhareis e nada vereis, pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto e fecharam seus olhos para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os cure. Bem-aventurados, porém, são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque escutam. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram, desejaram escutar o que escutais e não conseguiram. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. E surgindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele fica sem fruto. O que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra e a entende, e se produz fruto, um 100, outro 60, outro 30. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita, direi aos ceifadores: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como grão de mostarda que alguém semeou no seu campo. Embora seja menor de todas as sementes, ao crescer fica maior que as hortaliças e torna-se árvore, de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado.
Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar de parábolas, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, os que são do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todo o escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido, e cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo o que tem, compra aquela pérola. O reino dos céus é como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, responderam. Ele então acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Depois que concluiu essas parábolas, Jesus partiu dali. Ele foi à sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga deles. Ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é desprezado senão em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.